Oi, gente, boa tarde. Estou muito feliz, primeiro como conselheira, de estar aqui num evento presencial, ver a ONG fazendo o que ela faz melhor, que é voltar a atender, que é voltar a triar, que é voltar a discutir saúde, né? Acho que foi muito importante todas as ações que foram rolando durante a pandemia, o que foi possível fazer, mas é incrível que a gente possa ser, de novo, Turma do Bem, Dentista do Bem, esse evento. Então, estou super feliz de estar aqui nesse momento de uma retomada, né, importante do jeito que a gente pode fazer e nesse momento de Brasil, né? Eu estou aqui, hoje eu vou mediar duas conversas, vou conduzir duas conversas que eu vejo como complementares. Oi? Apesar de serem duas figuras que não transitam exatamente na mesma seara, são duas conversas sobre isso que eu estava falando, sobre a gente que se move guiado pelo ideal da democracia, como é que a gente restaura o que anda meio destruído, no mínimo, meio combalido na nossa democracia, como é que a gente volta a se falar, como é que a gente volta a ter encontros mais desarmados, né, num país que ficou muito polarizado, para usar essa palavra, né, que todo mundo conhece bem. Então, são duas conversas que têm a ver com isso. E a primeira é com esse cara que eu admiro muito, sou muito fã. Eu tenho uma colinha aqui só para dizer direitinho, assim, as credenciais. Ele é professor do Departamento de Sociologia e do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ, também do Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é coordenador acadêmico de uma instituição que eu gosto muito, Instituto Brasil-Israel. É uma organização que eu recomendo que todo mundo siga nas redes sociais. Muito do que eu tenho aprendido sobre política, sobre Israel, sobre Palestina e sobre democracia tem a ver com essa instituição e tem a ver com o que ele diz e ele ensina. O nome dele é Michel German. Michel, boa tarde. Vamos sentar aí. Vê se seu microfone tá com espírito. Tá bom, tá com espírito. Espera que eu larguei alguma coisa. Eu não estava com o meu celular. Oi, eu tô assim, gente. Eu vou trazer pro grupo. Traz pro grupo, né, amiga? Tá tudo bem? Não. Gente, é um prazer ter o Michel aqui. Importante, eu já vou começar com um dado, que é o seguinte: Michel German está lançando no começo de outubro um livro chamado O Não-Judeu Judeu, a tentativa de colonização do judaísmo pelo bolsonarismo, né, pela Fósforo Editora. Acho que o nome já está dizendo um pouco assim, a gente vai falar muito sobre essa questão da judeidade, que é uma identidade importante, né, para o Michel, mas principalmente como é que isso se conecta com o Brasil, com a nossa história, e eu acho que tem uma coisa imediatamente ligada a esse sequestro de símbolos, né? Acho que muita gente já teve contato com essa coisa que é uma bandeira de Israel em muitos atos políticos, não necessariamente democráticos, no Brasil de hoje. Então, acho que a gente vai um pouco entender. Michel é um cara, acho que é a fonte ideal para a gente entender assim, o que essa bandeira de Israel está fazendo aí, o que isso diz mais sobre o Brasil do que sobre Israel propriamente dito. Michel, eu vou começar, apesar do livro não ter saído, a gente ainda não teve... Eu já li, tenho esse privilégio, mas todo mundo ainda vai poder ler, mas tem uma coisa muito legal, que é bom de puxar do livro. Você abre o livro falando sobre a ideia de ser judeu e não judeu ao mesmo tempo. Na verdade, eu acho que é até legal a gente passar por esse título, né? Essa coisa da identidade judaica, mas que também é um brasileiro, carioca, de esquerda. Muitas coisas podem definir uma pessoa, né? E o quanto essa condição múltipla te dá uma visão privilegiada do que está acontecendo no Brasil hoje, do que é essa extrema-direita que tomou o poder e tudo mais.
eu vou começar pelo seguinte, tem uma coisa muito fundamental ali no começo do livro, foi com essa sua bagagem que você chegou à porta do Clube A Hebraica, no Rio de Janeiro, no dia 3 de abril de 2017, que foi um evento muito importante para a comunidade judaica, para as discussões dentro da comunidade, mas para o debate cultural brasileiro como um todo. Para quem não sabe, dá uma contextualizada, o que aconteceu na Hebraica do Rio de Janeiro nesse dia, o que você foi fazer ali, e que desdobramentos que isso tem para isso que a gente está querendo discutir aqui no Brasil. Bom, obrigado, boa tarde a todas, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou falando do livro em público, né? Que é uma coisa muito, é um privilégio estar falando com vocês sobre o livro, é uma honra para mim estar aqui. Obrigado pela pergunta, Micheline. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que um dos nossos desafios para entender o Brasil contemporâneo, o Brasil de 2018 a 2022, é chamar, como se fala no Rio, a criança pelo nome, né? E o que acontece em 2018, quando eu estive conversando com vocês numa reunião de amigos, é que em 2018, eu acho que por conta, quer dizer, você falou de várias identidades, né? Nós todos somos pacientes, médicos, judeus e não judeus, brasileiros e outras coisas ao mesmo tempo, de esquerda e de direita, nós somos várias coisas, né? E eu acho que esse caldeirão de identidades permitiu que, quando a coisa foi apontando para uma direção específica, eu comecei, por conta de ser de origem judaica, ser judeu de origem religiosa, não sou exatamente um judeu não judeu, né? Eu sou um judeu. Eu comecei a perceber, vejam bem a palavra que eu vou usar, na gramática do bolsonarismo, na gramática do olavismo, gramática porque há estruturas de formação de pensamento na linguagem deles, referências que a mim eram muito conhecidas, né? Havia ali, eu vou chamar a criança pelo nome, eu acho que já é o momento de fazer isso, na verdade já passou o momento de fazer isso, havia ali, efetivamente, uma gramática nazista, né? Eu sou coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos da FRJ e pesquisador do Centro de Estudos de Antissemitismo da Universidade Hebraica de Jerusalém. E eu tive um pouco de receio, né? Porque quando alguém é especializado em alguma coisa e é chamado em público para falar sobre essa coisa, a dimensão tem que ser técnica. Vocês não podem falar sobre um paciente que ele parece alguma coisa quando a doença não é aquela. Escutando e reescutando as frases, desde 2016, frases do negacionismo, o negacionismo que depois foi da pandemia já era o negacionismo do Holocausto. Em 2012, a gente teve um candidato que falava enquanto deputado federal sobre negacionismo do Holocausto em 2012 e foi eleito. É preciso entender isso, como é que a gente elegeu um negacionista do Holocausto. Ele falava em negacionismo de outras questões, falava em negacionismo da ditadura. Falou em 2017 que a escravidão não houve no Brasil, na TV Cultura. E foi eleito. Esse negacionista utilizava na sua estrutura gramatical referências típicas da estética nazista. E quando a ficha caiu, eu falei assim, cara, o que eu faço? Porque se eu falar sobre... Hoje falar que o Bolsonaro é nazista não é exatamente uma novidade. Algumas pessoas vão dizer, poxa, mas como é que você chama de nazista? A minha tia vota nele, ele é super legal, não é isso? O meu vizinho vota nele, a gente corre junto, né? De manhã. Como é que você chama o cara de nazista? O nazismo é um fenômeno de homens e de mulheres, não é um fenômeno de monstros. Quem elegeu Hitler, quem apoiou Mussolini, quem justificou a tortura, foram homens e mulheres. A gente não está falando de um fenômeno monstruoso, porque se fosse monstruoso não era perigoso. Se as pessoas que são o que são parecessem ser o que são, a gente não tinha risco. O nazismo se estrutura a partir de perspectivas típicas de dimensões conservadoras, familiares, gente que acha que apostando na violência do outro, não dele, do outro, a situação melhora. Quando a ficha caiu, Micheline, eu falei, cara,
a gente está prestes a eleger um nazista. E assim, eu tinha clareza naquele momento que a gente não elegeu um governo nazista, a gente elegeu um nazista. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre por que ele é nazista. Tintim por tintim. Ou então vocês leem um livro. Mas, em 2017, em abril de 2017, eu estava pesquisando a extrema-direita no Brasil junto com uma professora chamada Misha Klein, professora dos Estados Unidos. E aí, a história é um pouco mais longa, mas o Bolsonaro foi convidado para fazer uma palestra na Hebraica. E a gente falou, gente, a gente vai ter que estar na porta da Hebraica nessa palestra. E aí, vou falar uma frase que pode parecer estranha, foi um dia que eu tive muito alívio, Michelin. Porque eu cheguei na porta da Hebraica para assistir as reações à palestra e eu testemunhei a primeira manifestação contra Bolsonaro produzida no Rio de Janeiro e no Brasil. E era uma manifestação formada por jovens judeus, dos movimentos juvenis, chamando Bolsonaro de nazista. E aí, eu começo a me sentir menos sozinho. Eu começo a sentir que pessoas que estudaram sobre nazismo na infância, na juventude, também estão reconhecendo essa gramática. Só que dentro do clube, por streaming, a gente começa a receber o que talvez tenha sido a coisa mais violenta, a palestra mais violenta de Bolsonaro, e a competição é difícil. Foi nessa palestra que ele disse que afrodescendentes se pesam em arrobas. Foi nessa palestra que ele disse que há raças boas e raças ruins. E as raças boas ele determinou quais sejam, e as ruins também. Foi nessa palestra que ele disse que indígena não pode ter mais um pedaço de terra a não ser embaixo da terra. Foi nessa palestra que ele determinou quem devia viver e quem devia morrer. E essa palestra foi aplaudida por quem estava dentro da Hebraica. Majoritariamente descendentes das vítimas históricas do nazismo. Mas essa palestra foi vaiada e combatida por quem estava fora da Hebraica. Majoritariamente vítimas das comunidades, descendentes das comunidades vítimas do nazismo. Ou seja, houve um racha sem precedentes nesse momento entre os judeus do Rio de Janeiro, que se reproduziu no Brasil inteiro. O que eu acho são duas coisas. A primeira questão é que a gente tem que abrir mão, isso me deixou claro, da responsabilidade às vítimas históricas. Não dá para dizer que a memória do Holocausto tem que ser defendida pelos judeus. Acabou essa história. O racismo não é um problema dos negros. Acabou essa história. A homofobia não é um problema dos gays. Acabou essa história. Genocídio, preconceito, discriminação não ensina. Auschwitz não é escola de direitos humanos. Isso para mim ficou claro. E a segunda questão que ficou claro é que Bolsonaro, a candidatura, se transformou em bolsonarismo, movimento de extrema-direita no clube judaico. Não há coisa mais trágica do que isso. É maluco porque a gente, acho que naquela época, e depois também, fala muito mais, a gente viu muito mais essa imagem de dentro do que a de fora. Né? Eu pelo menos acho, e eu sou da imprensa, acho que faltou a mesma veemência de dizer, não, tinha, sei lá, centenas de pessoas aplaudindo essas falas, mas tinha essa gente jovem do lado de fora, defendendo o contrário, defendendo outra coisa. Ainda ali sobre aquela noite, esse lado de fora, você fala no livro, de uma certa epifania que você teve, estando ali, você pensou em Vladimir Herzog, em Ara, você pensou até em Pietro de Varsóvia, os heróis da resistência. Fala um pouco disso. A história é muito maluca, né? Porque a história ela tem uma matéria-prima que é de mentira, que é o passado. Não sei se vocês já pararam para ver isso, mas o passado, enquanto matéria, ele não existe. O passado não é um lugar que você pode revisitar. O passado é a produção no presente sobre uma referência que já aconteceu. Mas a produção é feita no presente. Vocês já pararam para pensar nisso? Assim, você está pensando no passado necessariamente depois que ele passou. Então não tem nenhuma possibilidade de você confirmar que o que aconteceu de fato
a não ser pela interpretação do presente. Ou seja, a história é uma ciência que se produz a partir de uma matéria-prima que é necessariamente subjetiva. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando o Bolsonaro faz um discurso citando David Irving, em 2012, no CQC, Bolsonaro cita o maior negacionista do Holocausto. Quando o Bolsonaro faz uma palestra numa televisão pública, TV Cultura, Roda Viva, dizendo que os portugueses nunca estiveram na África e que a escravidão foi produzida pelos próprios negros, quando o Bolsonaro diz que os afrodescendentes quilombolas são pesados como arrobas e outros tantos absurdos, em algum sentido, a gente olha e fala assim, ó, o cara está falando bobagem, mas não é tão perigoso assim. Né? Eu me lembro que a gente já aprendeu que a resistência no gueto de Varsóvia, ela foi heróica e foi contra o nazismo. E hoje a gente não se lembra dos traidores que apoiaram os nazistas no gueto de Varsóvia. A gente não sabe sequer os nomes deles. A gente não se lembra daqueles que relativizaram o nazismo no gueto de Varsóvia, mas eles existiram. A gente se lembra do Mordechai Levitt, que desde o primeiro momento disse é preciso resistir mesmo que os custos sejam a morte. E resistiu. A gente se lembra hoje de Vladimir Herzog, que não parou de falar o que ele tinha a dizer sobre a ditadura militar, mesmo que isso tenha custado tortura e morte. E Aria Velberg, que foi torturada como suicida, apesar de ter morrido num tiroteio, ela é a nossa referência, e não quem deu tiro na Aria Velberg. Eu acho, e eu já falei para vocês desde o início, que a gente está lidando com um governo que tem referências neonazistas muito pungentes dentro dele. Eu vou repetir isso quantas vezes for necessário, porque é fundamental que a gente entenda. Um governo com gramática neonazista foi votado e eleito por gente que estava dentro da nossa casa, da nossa família. O nazismo não é um problema de lá, é um problema de cá. A gramática nazista, ela consegue entrar nas nossas referências e ser uma dimensão possível de ser deglutida por nós. E é por isso, Michelin, que é fundamental entender que os meninos e as meninas na porta da Hebraica chamando o Bolsonaro de nazista são fundamentais. No panteão da memória, da resistência ao fascismo, eles estão ao lado de Yara. Eles estão ao lado de Mordechai Levitt. É preciso parar de se lembrar somente dos que estavam dentro da Hebraica e também se lembrar daqueles que resistiram desde o início. Provavelmente, esse pesadelo vai acabar. Eu espero que ele acabe logo. E é por isso que é preciso entender que para derrotar o fascismo é preciso acionar as armas que estão estabelecidas contra o fascismo. Não é o momento de escolher um menu grande de um restaurante caro. É preciso dizer não ao fascismo. Depois a gente discute. A derrota tem que ser do fascismo. Mas é preciso entender uma perspectiva fundamental de um país que não se lembra dos seus traumas. O Brasil não se lembra dos seus traumas. O Brasil tem poucos museus sobre a ditadura. Aqui em São Paulo tem um. O Brasil não se lembra do genocídio indígena, que não ocorreu no Brasil. Ocorre no Brasil. Eu estou falando em linguagem do presente. É preciso se lembrar, agora que o pesadelo começa a desaparecer, que houve resistência desde o início. E é preciso chamar essas pessoas para lidar com elas com a responsabilidade que elas tiveram. Essas pessoas na porta da verdade são fundamentais. E não é à toa que a gente não conhece eles. Eles conhecem que estavam dentro. É preciso, para evitar um país que produziu genocídio negro, como diz a Dias Nascimento, que produziu e produz genocídio negro, que produziu e produz genocídio indígena, que produziu e produz uma violência contra as populações periféricas no dia a dia das nossas cidades. Eu tenho uma filha de 4 anos. Ontem veio uma menina de 5 anos vender um pano para mim na rua, aqui em São Paulo. Esse presidente que aqui está, que é nazista, se estabeleceu dizendo que o trabalho infantil é positivo. Eu vi a frase desse cara ontem naquela menina de 5 anos com a idade da minha filha.
É preciso dizer, mesmo depois que esse pesadelo acabou, ao contrário do que o Brasil fez até agora, que as responsabilidades dos que resistiram devem ser reconhecidas e dos que colaboraram também. Claro que tem limites, tem círculos de colaboração. Mas o nazismo só foi superado quando os círculos externos às lideranças foram reconhecidos. No Brasil é preciso, de maneira absolutamente humana, absolutamente colaborativa, mas pungente e firme, tratar as pessoas que reconheceram no Bolsonaro uma alternativa concreta à superação de qualquer coisa que seja, como responsáveis por 600 mil mortos, pela miséria galopante, pelo corte nos serviços sociais que a gente está vendo agora, na campanha eleitoral. O cara está cortando serviços sociais que estavam consolidados. É preciso entender que os que estavam fora da hebraica, não é uma metáfora do Brasil, a gente precisa lidar com eles, transformá-los em referência fundamental da resistência ao bolsonarismo, e os que estavam dentro da hebraica também. Agora, falando de quem estava dentro, a gente está falando de um evento de 5 anos atrás, né? Eu estou lembrando de um vídeo seu, que você foi muito veemente, bom, ele fala assim, né? Ele é veemente. Quando você ousou usar já essa definição, esse termo, né? Apoiadores do atual governo têm que ser definidos, reconhecidos como fascistas, nazistas. Houve uma manifestação da Federação Israelita do Rio, incomodado com isso. Porque é claro que é complicado você dizer, bom, então tá bom, tinha centenas de judeus dentro daquela sala e eles são nazistas, é complexo a gente falar disso. Eu queria saber se a partir daquele vídeo, daquela sua resposta à federação, se produziu um diálogo produtivo, assim. Eu queria entender um pouco como é que você vê quem estava lá dentro 5 anos atrás, e é obviamente uma massa heterogênea, a gente não pode falar isso como um corpo só, nunca é uma coisa monolítica. O que aconteceu? Você acha que a gente conseguiu, ou usando de novo essa comunidade como uma metáfora do que está acontecendo no Brasil, de lá para cá, 5 anos, a gente já produziu um pensamento sobre isso? Aconteceu esse diálogo com você, com a federação, dentro da comunidade? Como é que isso evoluiu para a gente conseguir explicar, bom, o que aconteceu ali e o que a gente já conseguiu elaborar daquilo ali e como que a gente caminha para frente, entende? Bom, primeiro que eu tô louco para poder deixar de ser veemente. Eu acho que vai ser um... Não, eu acho maravilhoso. Quando eu puder, sabe, começar a falar sobre as coisas que eu estudo, assim, bem tranquilo, isso é ótimo, né? Convidar vocês para o UFRJ, participar de palestras acadêmicas, mas por enquanto acho que não dá para a gente brincar de ser exclusivamente acadêmico. Eu preciso estar falando com vocês, onde vocês estão, e tratando os temas a partir do que eu acho que é importante. A gente está falando sobre nazismo, né? Agora, foi muito pesada, né? Minha vida não foi tranquila nos últimos 4 anos, né? Como eu disse para vocês, eu não sou um judeu, como o Isaac Deutsch já falava. Eu sou um judeu, de formação religiosa, inclusive ortodoxa. E quando eu trato quem apoia Bolsonaro de apoiador de nazista, os judeus que apoiam Bolsonaro olham para mim dizendo, poxa, você está falando lá fora sobre coisas que são de dentro, né? Como se houvesse essa diferença entre dentro e fora, né? Lavando roupa suja, como é que é? Lavando roupa suja, né? Eu acho que mudou. Assim, a resposta que eu dei foi uma resposta muito pungente. Teve um documento dizendo que eu não tenho direito de chamar Bolsonaro de nazista e apoiadores de Bolsonaro de nazista. Eu dei uma resposta muito, muito pungente. Eu acho, e aqui é um problema, estou falando sobre judeus, mas eu podia estar falando sobre petistas, né? Eu acho que, com todo cuidado com o que eu vou falar, Micheline, eu preciso dizer que a gente vai ter que lidar com essas pessoas no dia a dia, né? E essas pessoas, quando a ficha cai, e a ficha está caindo, é preciso saber que são 2 questões diferentes. A responsabilidade que elas precisam ter em relação ao que elas fizeram e o abraço que eu preciso dar quando elas perceberem que erraram. Assim, é contraditório, não é? Mas eu preciso acolher
Está vendo como é que eles são? Eu preciso acolher essas pessoas, né? Eu preciso que elas tomem responsabilidade, mas eu preciso acolher. Porque tal qual os nazistas não parecem monstros, as pessoas que abrem mão, que entendem o que fizeram, precisam ser acolhidas, porque não são monstros. Então, assim, tem pessoas que estão me procurando, pedindo, para não dizer lá fora que eu estou falando com elas, né? Por exemplo, a Confederação Nacional Israelita do Brasil, ela durante muito tempo se preocupou muito mais com o que ela chamava de banalização do nazismo do que com o nazismo. Michel não fala tanto sobre nazismo. Você banaliza o nazismo. Mas o nazismo mesmo, vocês sabem qual é o país no mundo? No mundo. Pensa assim, ó, Lituânia, Ucrânia, Estados Unidos. O país no mundo onde grupos nazistas mais cresceram nos últimos 5 anos. 2018 para cá? Brasil. Eu vou repetir esse dado, que é um dado que já saiu. O Anti-Defamation League falou sobre isso. O Centro de Direitos Humanos já falou sobre isso. Mas eu vou repetir que é um dado importante. O país no mundo, eu não estou dizendo que tem mais nazistas no Brasil do que na Ucrânia, tá? Mas o país no mundo onde houve maior crescimento de nazismo e grupos neonazistas foi o Brasil. 332% de 2018 a 2022. Apesar de haver espíritos entrando no microfone, isso não aconteceu com o Espírito Santo. Tem um motivo para isso. E eu quero que vocês entendam o motivo. O motivo é que Bolsonaro abriu as portas para pessoas parecidas como ele se manifestarem publicamente. E mais do que isso, não é só que elas começaram a falar sobre o que elas sempre pensavam. Ele convidou as pessoas que não aqui estavam a vir para o Brasil. Houve crescimento de grupos externos, exteriores, internacionais. O Brasil virou, essa frase não é minha, é de um pesquisador, Amos Goldberg, que lida com o crescimento do neonazismo, a Disneylândia do neonazismo no mundo nos últimos 5 anos. É preciso entender isso. E, desculpa, eu sei que ofende falar que teve judeu que apoiou nazista, mas ofende o fato de judeus terem apoiado nazista, não o fato de falar que apoiou nazista. Né? É preciso superar isso. Você tem uma questão, é preciso lidar com a questão. Melhorou um pouco, mas é preciso entender, e aqui eu faço um apelo, que estudar o nazismo, a ascensão do nazismo, a constituição do nazismo é mais importante do que estudar o Holocausto. Sabe por quê? Porque a gente acha que quando a gente olha para o muro do campo de extermínio de Auschwitz, aí o negócio começou a ficar feio. Quando a gente começa a ver que tem chaminé de fumaça de gente, começou o nazismo. Não, gente. O nazismo começou quando a nossa tia ficou com medo do comunismo. E votou num cara que disse que não teve escravidão no Brasil. O nazismo começa quando o professor de história começou a ficar com medo de dar aula na escola. Vocês estão lidando com negacionismo aqui, eu sei. Né? Negacionismo, o que se chama hoje de fake news. Fake news é um nome bonitinho para lidar com negacionismo. Negacionismo é um livro, outro livro que a gente fez, Negacionismo, a construção social do fascismo no tempo presente. Negacionismo não surgiu com Bolsonaro. As estratégias do negacionismo, as estratégias para lidar com a negação da história no tempo presente surgiram muito antes de Bolsonaro. Na verdade, surgiram antes, inclusive, do nazismo. O grande livro que lida com o negacionismo no mundo chama-se Protocolos dos Sábios de Sião, produzido no século XIX. O que Hitler fez foi pegar o Protocolos e traduzir, sabe em quê? Em currículo de escola. Pegar o Protocolos e traduzir, sabe o quê? Em controle de médicos. Não dá para entender a ascensão do nazismo na Alemanha sem entender o engajamento dos médicos no regime nazista. Se tem uma categoria importante no regime nazista, são os médicos. Os médicos construíram a estrutura de percepção de uma higiene nazista, de uma seleção nazista. Os médicos no Brasil, na Alemanha, foram fundamentais na ascensão do nazismo e na manutenção do nazismo. Médicos que querem salvar vidas. E a percepção de que eles salvavam vidas limpando a raça
Era real, Michelin. Era real. Essas pessoas achavam que estavam voltando à raça. Então, eu acho assim, fundamental que a gente comece a estudar o nazismo. E eu sei que para a comunidade judaica é importante estudar o Holocausto. Afinal de contas, eu estou falando absolutamente de mim. Família morreu em Auschwitz, é importante. Mas Auschwitz não existiria se não fosse o silêncio e o apoio de milhões de pessoas nos anos 30. A gente vai sair dessa história. Eu quero dizer o seguinte: ao contrário do que aconteceu em outros países, o Brasil vai derrotar o nazismo no voto. Isso é muito raro. Isso não aconteceu. Essa é a parte boa da história. A parte ruim da história é que só vai votar o nazismo no voto porque o nazismo no Brasil é muito ruim. É produzido por gente muito fraca, mas vai derrotar no voto. Agora, a gente tem que pensar como é que esses caras não deem as caras mais pra gente. Com que o Bolsonaro derrotado, o bolsonarismo não continue existindo. Isso é fundamental. E isso se faz com a educação. E não vem me dizer que educar para o nazismo significa educar para dentro da comunidade judaica. Eles não aprenderam nada. Porque a história não ensina. O que ensina é a educação. É preciso produzir, eu estou fazendo aqui um pedido mesmo. É preciso produzir uma pedagogia antifascista. E não uma pedagogia sobre o Holocausto. E a pedagogia antifascista não se produz com os judeus. Exigir que a vítima seja o responsável por ensinar para os algozes, que não é bonito matar eles, é bobagem. Porque a vítima é colonizada rapidamente. Eu posso falar aqui sobre o presidente da Hebraica, ou posso falar para o Sérgio Camargo. É preciso se comprometer nas várias categorias, nas várias pessoas, em uma pedagogia antifascista no Brasil. Isso é urgente, não para ganhar a eleição do fascista que está no poder, mas para evitar que outro fascista chegue no poder de novo. Sim, e quando você está falando de antifascismo, acho que a gente, falando de Brasil, a gente está falando também de antirracismo, de anti-homofobia, é um pouco a mesma coisa, né? Você sabe que o Bolsonaro, e a gente tem que agradecer a ele por algumas coisas, né? A primeira coisa foi mostrar, o Brasil, por exemplo, ele era um país em que você fazia uma pesquisa sobre se há racismo no Brasil, e 80% dizia que não há. Ou, desculpa, dizia que há. E aí você perguntava, você é racista? Não. Então, na verdade, o racismo no Brasil era produzido por espíritos. Tinha fantasmas racistas. A gente sabe que tem, mas... Mas não sou eu. Diz que é lá, né? Aquele diz que, né? Diz que é o vizinho de porta, diz que é... O que Bolsonaro fez, e a Hebraica é absolutamente importante para isso, Bolsonaro, na Hebraica, ele expande, ele estabelece, ele constitui uma gramática racista que não é refutada pela plateia. Na Hebraica e no Brasil. Né? Gente, a gente tem hoje mais de 50% da população que é descendente de seres escravizados. Bolsonaro falou na televisão que não teve escravidão no Brasil. Eu não me lembro de um ônibus queimado no dia seguinte. Mais do que isso, eu me lembro do Bolsonaro vendo as eleições, apesar de ter falado sobre isso. Então, assim, é uma bobagem falar sobre fascismo, luta contra o fascismo, sem falar sobre luta contra o racismo, contra a homofobia, contra o sexismo. O que Bolsonaro está fazendo hoje com as mulheres é absolutamente parte integrante do que ele fez a vida inteira. Ele foi eleito. Agora tem reação. Mas é preciso produzir uma reação a essas perspectivas. E eu sei que tem algumas pessoas aqui dizendo, olha, tem um exagero aí. E eu volto a dizer. O exagero, graças a Deus, só há essa percepção porque Bolsonaro é muito ruim. Porque se ele tivesse estabelecido a agenda que ele tem, é ruim médio, né? Porque ele está armando uma população enorme, sem que a gente saiba para onde é que tem essas armas. Então tem questões que vão sobrar para o próximo governo. Mas é fundamental, em algum sentido, agradecer a ascensão do fascismo, de que o racismo é um fenômeno concreto, de que o machismo é um fenômeno concreto, de que a homofobia é um fenômeno concreto. É possível estabelecer hoje conexões diretas entre homofobia e a ascensão do Bolsonaro, entre racismo e a ascensão do Bolsonaro.
Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de derrota do fascismo na urna, estabelecer uma relação concreta e possível de combate ao racismo, homofobia, machismo, etc, etc. Agora, não exigir que sejam somente as populações vítimas que sejam responsáveis por isso. O racismo não é um problema dos negros. A homofobia não é um problema dos gays. É um problema de quem produz homofobia. Dos racistas, dos homofóbicos. Eu acho que esse é o projeto que a gente tem que ter. Eu falei ali no começo dessa coisa da bandeira de Israel presente em uma série de manifestações do Brasil hoje, né? Dentro do governo político, mas também espalhada. Eu gosto muito, acho que seria legal trazer aqui a maneira como você fala do judeu imaginário, de uma Israel imaginária que existe, e aí não só na direita brasileira, mas também na esquerda, que entende Israel e os judeus como necessariamente anti-palestinos, por exemplo. Você pode falar um pouco sobre essa distorção? Que Israel e que judeu é esse imaginário que a gente deveria tentar tirar da nossa cabeça? Isso está muito no livro, né, Micheline? Eu digo que tem 4 perspectivas sobre o judeu imaginário produzido por Bolsonaro sobre o Israel imaginário. Primeiro que Israel e judeu não tem diferença para o Bolsonaro, é a mesma coisa. Né? Israel e judeu é a mesma coisa. Segundo, que o Israel imaginário é produzido a partir da perspectiva de que o judeu é branco, profundamente branco, com uma perspectiva de branquitude. Segundo, o judeu é armado, a perspectiva de que Israel, um país armado e violento, é traduzida para o Brasil. Então, a arma é muito importante na perspectiva bolsonarista, então ele traz para o judeu. O terceiro, que o judeu é ultracapitalista, né? Um Estado que não existe, as pessoas se lidam bem, é o que eles chamam de nação do startup. A terceira, ou a quarta, é que o Israel serve como uma barreira contra a expansão do Islã, ou da esquerda, do homossexual, não importa. E a última é que o judeu é cristão. Ou seja, e a última é muito importante para entender, porque tal qual, e eu sei que vocês já escutaram essa frase aqui, Bolsonaro coloniza o cristianismo, ele coloniza o cristianismo tirando o cristão de dentro, ou seja, o cristão que não concorda com ele não é cristão, né? Ele faz a mesma coisa com o judaísmo. Bolsonaro estabelece uma relação entre judaísmo e ele, mas onde o judeu não pode existir. O judeu contraditório ele pode. Então, por exemplo, uma pessoa como eu deixa de ser judia. Tem que deixar. Há um processo de apropriação e desapropriação. Ele desapropria o judeu do judaísmo. Ele diz, olha, você não é um judeu de verdade. O judeu de verdade é um judeu de direita. Ou o próprio Bolsonaro, porque o próprio judaísmo não existe. Ele só existe para poder parir o cristianismo. É um judaísmo cristão. Isso é muito engraçado, Micheline, porque, e aí, vamos falar sobre antissemitismo, talvez não aqui, mas em outro encontro, o antissemitismo, essas 4 perspectivas, violenta, armada, ultracapitalista, cristã, são perspectivas antissemitas tradicionais. Né? A questão é que a extrema-direita brasileira acha que elas são positivas. E a esquerda, setores da esquerda brasileira, acham que elas são negativas. Mas acreditar que os judeus são isso é antissemitismo. Então, apesar do Bolsonaro usar as bandeiras de Israel para servir como pano para limpar o seu nazismo, ele é profundamente antissemita. Não é só racista, ele é profundamente antissemita. Acho que isso é importante entender. É complexo, né? Por isso tem o livro. Tá bom. Escuta, tem um paralelo que você fez um tempo atrás, que eu conheço, e que eu achei, em princípio, nossa, que coisa estranha, mas depois entendi muito pertinente, que foi o paralelo entre o assassinato do Yitzhak Rabin, que era primeiro-ministro de Israel, a pessoa que conduziu os acordos de paz com a Palestina, quer dizer, um momento da história mundial muito importante, que estava se tentando a paz naquela sociedade profundamente polarizada e violenta. Você fez um paralelo com o assassinato do Rabin por um extremista judeu, que era contra os acordos de paz, e o assassinato da Marielle Franco. E eu entendi o paralelo, que é o assassinato político, o assassinato de uma ideia, o assassinato de uma tentativa de conciliação, inclusive, de conversa. Né? Você foi muito próximo da Marielle, queria que você me falasse disso. E do que esse fato da gente estar há mais de 4 anos sem ter uma resposta sobre esse assassinato grita, né, sobre o Brasil. Fala um pouco desse paralelo e da Marielle. Quem aqui é do Rio? Pouca gente fora do Rio entende o tamanho que a Marielle Franco tinha, ou pelo menos o potencial que ela tinha no Rio de Janeiro. Né?
Marielle Franco, e não é só por ser um crime político, não. Marielle Franco era, o paralelo que eu fiz é porque Marielle Franco era profundamente, radicalmente corajosa. Era uma pessoa brava. Era uma pessoa que via a ideia da alteridade como uma agenda política. Ela não recuava, ela avançava. Marielle Franco era uma mulher negra da favela que tinha como agenda a inclusão de todos e todas, e não só dos negros e favelados. Ou seja, Marielle Franco tinha o domínio de uma categoria política, que é a categoria política da inclusão, como ninguém tinha. Marielle Franco ela seria uma candidata muito próxima de ganhar a prefeitura no ano que vem. Marielle Franco, tal qual Rabin, foi, de maneira trágica, o alvo certo para a extrema-direita escolher. A extrema-direita escolheu o alvo certo quando matou Rabin, e escolheu o alvo certo quando matou Marielle. Ou seja, escolheu a pessoa que desafiava o poder deles. Um dia, ou menos de um dia, depois que Marielle Franco morreu, assassinada no Estácio, apareceram fake news sobre Marielle Franco, dando conta de que Marielle Franco tinha vínculos com tráfico, etc. Ou seja, quando a gente vê as fake news na pandemia, as cloroquinas, essas maluquices todas, a gente não pode se esquecer que o balão de ensaio foi o assassinato moral que fizeram a uma mulher negra que foi morta por estar fazendo política. Porque eles mataram a Marielle Franco e mataram ela depois. Quando fizeram circular, isso é importante, gente, fizeram circular informações falsas sobre a origem da Marielle Franco, sobre a vida da Marielle Franco. Mataram a Marielle Franco várias vezes depois de assassinar ela. E uma dessas vezes foi depois de 4 anos. Depois de 4 anos. A gente ainda não sabe quem mandou matar a Marielle Franco. A gente sabe que os vínculos entre quem mandou matar a Marielle Franco e quem matou Marielle Franco estão cada vez mais próximos dos poderes constituídos. Inclusive, semana passada, teve um cara preso que é amigo do assassino. Eu acho que quando o Bolsonaro, se Deus quiser, deixar a cadeira da presidência da República, tem algumas questões fundamentais para a gente resolver. A questão do neonazismo no Brasil é fundamental. É preciso levantar esse lençol e entender como é que esse cara produziu o Brasil como a Disneylândia do nazismo. Eu vou repetir, mais de 300% de aumento de grupos neonazistas no Brasil. É preciso entender qual é a economia política disso. Isso é fundamental entender. É fundamental entender também o alto nível de corrupção do bolsonarismo. Assim, a gente vai descobrir isso só depois. O cara fica botando, né, sigilo atrás de outro. Semana passada botou, ontem botou. Mas é fundamental entender o aumento dos crimes políticos durante o bolsonarismo. E a referência fundamental e simbólica desses crimes políticos é efetivamente, principalmente se no Rio de Janeiro a virada que parece acontecer, efetivamente acontecer, a gente descobrir quem mandou matar Marielle. O assassinato de Marielle foi o início do inferno nazista no Brasil. E por ser uma mulher como Marielle era, a gente ainda não deixa isso claro. Afinal de contas, é uma mulher negra de periferia. O assassinato de Marielle levantou no mastro uma bandeira que a gente vai se envergonhar profundamente dela ter existido durante 4, 5 anos no Brasil. Mas a gente vai ter que Bolsonaro saindo, efetivamente, acumular esforços para se orgulhar de termos tirado essa bandeira do mastro no voto. E como eu disse, não há outras opções. A opção é antifascista, é preciso tirar Bolsonaro no primeiro turno dessas eleições. A gente está falando de alguém que não tem compromisso algum com a democracia, a gente está falando de alguém que tem perspectivas neonazistas. Esse cara não está preocupado em ganhar as eleições. É preciso ganhar Bolsonaro o mais rápido possível. E Bolsonaro sendo vencido no voto, é preciso, isso é um compromisso que eu acho que nós do Rio de Janeiro temos, levar de novo adiante, de maneira séria, as investigações de quem mandou matar Marielle. Porque eu acho que não nos surpreenderemos muito com essas investigações. Eu espero que a gente possa falar sobre
tempo de Bolsonaro no passado breve. Pode ser importante de definição política, a gente está falando sobre isso, né, dos conceitos voltarem a significar o que eles de fato significam, chamar as coisas pelo nome. Existe esquerda e direita. É possível você ser de direita ou de esquerda dentro de uma democracia, ter uma ideia da participação do Estado ou não. Quando a gente está falando de extrema-direita, a gente não está falando exatamente de uma direita mais radical. É um outro bicho muito diferente, né? Se chama extrema-direita, mas na verdade nega os próprios princípios de uma direita liberal, de liberdades individuais. Né? Alguns colegas meus na ciência política têm se esforçado muito para fazer a diferença entre extrema-direita, direita radical e direita liberal. Né? Eles dizem que a direita liberal é uma direita que tem mais interesses na liberdade que na igualdade, tem perspectivas vinculadas a liberdades econômicas e menos intervenção. A direita radical olha para a democracia com certo obstáculo para as suas agendas, mas mesmo assim respeita os jogos democráticos. E a extrema-direita, que é ampla na sua perspectiva, a extrema-direita é uma extrema-direita que olha para a democracia como algo a ser destruído. Né? Eu fui muito caricato nessas definições, mas o que eu quero dizer é que dentro da extrema-direita, na sua dimensão mais ampla, você tem desde grupos radicais e que olham para a democracia como inimigo, até grupos que olham para o outro como inimigo, né? Para a alteridade como inimigo, que olham para o adversário político como alguém a ser destruído. Quando a gente fala sobre Bolsonaro, a gente está falando sobre a última ponta da extrema-direita. Né? A história vão todos para a ponta da praia, um dia antes das eleições, né? Ele foi eleito. Né? Eu acho que quando a gente fala sobre polarização, que é uma expressão usada no mundo inteiro para poder falar sobre a situação em vários lugares do mundo, a gente não está falando sobre Bolsonaro. Porque polarização com Bolsonaro significa que quem está polarizando sobre Bolsonaro está sob risco de vida. Na democracia, polarizar é bom. Polarizar com alteridade é bom. Ter várias alternativas é bom. O risco no Bolsonaro é que quem polariza com ele é inimigo. É por isso que Bolsonaro é fascista. Eu estou sendo caricato para a gente entender que o nosso inimigo não é a direita liberal. A gente vai ter que perguntar como é que a direita liberal investiu ao ponto de aceitar o Bolsonaro como referência. Isso a gente vai ter que... Isso, não vou deixar isso para depois, tem que ser agora. Como é que a direita liberal, aqui em São Paulo, não é? O Bolsonaro, essas todas aconteceram. Não aconteceu em outro país, aconteceu aqui. A gente vai ter que fazer essa questão. Mas a gente tem que fazer diferenças teóricas entre extrema-direita, direita e direita liberal. O que a gente está lidando hoje com a última ponta da extrema-direita, onde nasce a barbárie, onde nasce a exclusão. O projeto de Bolsonaro, se ele fosse um pouco mais competente, era que muitos de nós não estivéssemos livres, ou na melhor das hipóteses, não estivéssemos vivos. A gente está falando de nazismo. A gente precisa voltar à polarização como era, né? PT, PSDB, aquela coisa. Vou falar, a gente está quase com o tempo acabando. Tem uma frase tua que eu vi outro dia, que você fala assim: a negação do outro é que deve ser combatida, não a discordância com o outro. E você falou da hebraica, esse momento vai ter gente que a ficha está caindo e que a gente tem que acolher, a gente vai ter que abraçar, a gente vai ter que conversar. A gente tem que sair dessa lógica que transforma o adversário em inimigo que você precisa destruir. Né? Como é que você acha que a gente sai disso, assim, como sociedade, a gente conseguir voltar a ter esse tipo de polarização, esse tipo de diálogo, né? Quando o diálogo existia, menos armado? Quais são os seus insights sobre isso? Assim, como é que a gente reconstrói esse espaço de debate público como sociedade mesmo? Porque a gente vê as pessoas querendo se matar, né? Em rede social ou na rua, de verdade. Como é que a gente restaura o indivíduo e, com isso, a sociedade? Não dá para a gente colocar para debaixo do tapete as dimensões que produziram trauma no Brasil. Eu acho que um excelente trabalho
feito no governo Dilma sobre os crimes da ditadura, é preciso entender que essas referências para o Brasil são fundamentais ser continuadas. É fundamental que o Brasil lide com seus traumas. É fundamental que o Brasil responsabilize aqueles que produziram crimes. É fundamental que essas dimensões sejam colocadas à mesa. É fundamental que não haja, por exemplo, a possibilidade de alguém negar a escravidão, negar o Holocausto, né? É preciso produzir uma pedagogia democrática no país. Porque apesar de eu estar muito otimista em relação aos próximos 15 dias, eu estou menos otimista em relação aos próximos 15 anos. É preciso se comprometer com uma pedagogia da democracia, onde, por exemplo, nós responsabilizemos aqueles que ainda não saíram do trem, aqueles que continuam caminhando para o desastre, e há muitos. É preciso que a gente responsabilize aqueles que aceitaram adotar essa direita como uma direita legítima, que normalizaram o bolsonarismo. É preciso acolher aqueles que querem sair, responsabilizando-os por que fizeram antes disso. Ou seja, não há contradição entre acolhimento e responsabilização. Ao contrário, há uma dialética possível. E, fundamentalmente, aquilo que eu já falei, é preciso uma pedagogia, um compromisso que entenda a importância de perceber os processos que levam à fascistização. Eu tenho que dizer para vocês que a maioria das pessoas ainda não tem clareza de que a gente está falando de um presidente fascista. Não tem. Acham que é exagero. Anteontem, um jornalista da CNN me ligou muito preocupado com uma fala do Lula dizendo que as manifestações do Bolsonaro pareciam manifestações da Ku Klux Klan. E queria que eu, especialista no tema, dissesse que não eram, e que foi um exagero do Lula. E eu falei que demorou para o Lula chamar as crianças pelo nome. Eu achei adequado, e o único problema que eu tenho com o Lula em relação a essas declarações é que elas não foram feitas há 2 anos atrás. Elas tinham que ser feitas antes. A matéria não foi publicada. Ou seja, há esperança no horizonte, mas ainda há muito trabalho para ser feito depois da esperança. Eu acho que uma das frases mais bonitas do Paulo Freire, que virou inimigo da nação, né? Do Paulo Freire, há que se entender que é preciso conquistar a esperança e viver depois da esperança. A gente tem que viver depois da esperança para que a gente não volte a encontrar as nossas tias nos jantares de domingo, ou no caso de sábado, falando que Bolsonaro não é tão mal assim. As nossas tias têm que ser abraçadas e responsabilizadas nessa ordem. E é possível. É possível, desde que depois que isso tudo passe, as responsabilidades sejam vistas. Eu volto a falar. Acabou Bolsonaro? É preciso voltar a falar, por exemplo, sobre quem mandou matar Marielle Franco. Porque se não tivesse acontecido numa zona norte do Rio de Janeiro, mas aqui nos Jardins Paulistas com uma pessoa branca, a gente já saberia quem mandou matar. O assassinato foi feito de maneira clara, objetiva e acertadamente na perspectiva da extrema-direita. Mataram uma pessoa com potencial, mataram uma pessoa que seria prefeita do Rio de Janeiro e mataram uma pessoa que representava a esperança de muitas pessoas. O assassinato de Marielle Franco deu início às possibilidades do bolsonarismo. Inclusive, Bolsonaro, quando perguntado sobre Marielle Franco, não sei se vocês se lembram disso, eu tenho uma excelente memória para o bolsonarismo. Né? Por isso que só acho que ele é incompetente, porque senão essa memória... Ele disse o seguinte: o que eu acho sobre Marielle Franco eu não posso dizer, porque é muito polêmico. Essa palavra polêmica é a palavra mais mal utilizada dos últimos 5 anos. Não tem nada de polêmico você defender o assassinato de uma mulher negra. É barbárie. Eu acho que a gente tem que botar isso na cabeça. É isso, gente. Paulo Freire e Marielle é um ótimo jeito, mas vou te perguntar, quer dar um último recado? Que ideia? Bom, todo mundo está saindo aqui cheio de ideia, mas você quer dizer alguma outra coisa para encerrar? Bom, eu acho que está claro para vocês o que deve ser feito nas próximas 2 semanas. Hoje de manhã, hoje de manhã eu fui numa reza, numa sinagoga, e o
rabino, que não era exatamente uma pessoa cabalista, ele falou várias vezes o mesmo número cabalista. Vocês sabem qual é o número cabalista? Então acho que é por aí. Depois a gente conversa sobre o resto. Agora é fundamental destruir o fascismo no Brasil e reconstruir a brasilidade a partir de outros temas. E eu gostaria muito, muito, muito que vocês me dissessem depois o que vocês acharam do livro. É um livro produzido, por assim dizer, em tempo real, um livro produzido para falar sobre o bolsonarismo. Eu espero muito, Fábio, espero muito. Esse livro foi produzido para sair entre o primeiro e o segundo turno. Eu espero muito que esse projeto tenha dado errado. É isso. Ah, e olha que notícia maravilhosa, os dentistas do bem vão ter 20% de desconto para comprar esse livro. O lançamento do livro em São Paulo, daqui a 2 semanas, eu aviso para vocês, vai ser um encontro com Bianca Santana e Christian Dunker. Bianca Santana é uma mulher negra, autora da mesma editora, que lida com o tema de memória negra, e Christian Dunker, que lida com fascismo. Então vocês estão super convidados. Maravilha. Obrigada.